William, seja bem-vindo. Flavinha, tá entrando. Vamos começar a nossa live hoje falando sobre preenchimento. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos falar de preenchimentos, complicações, de tudo relacionado com essa arte que é a arte do preenchimento, da análise facial. Tô esperando a Flavinha entrar, gente. Estou convidando ela já. Vai ser ótima a nossa sessão da tarde. Valéria, sua linda, sejam todos bem-vindos. Oi, Flavinha, sua linda. Tudo bom? Tudo bem? Como que você tá? Bem, tudo bem. Gente, tá me escutando bem, Flavinha? Eu tô, você tá? Tá, tudo bem. Gente, hoje aqui a Flávia é minha amiga, né? A Flávia também trabalha com medicina integrativa, com rejuvenescimento facial, com preenchimento, toxina. Ela também dá aula, dá cursos, assim como eu, né, Flavinha? A Flavinha é palestrante. Gente, eu chamo ela de Flavinha porque a gente é muito amigo, viu? E é carinhosamente, né, Flavinha? Não. E a Flávia é uma expert num dos assuntos que a gente vai falar, que é sobre preenchimentos. Inclusive, a gente dá curso. A Flávia tem um curso de plasma, de ozônio também, né, Flávia? É. E a gente está aí, a gente vai conversar hoje sobre os preenchimentos e as complicações de tudo que acontece hoje aqui com a gente, né, Flavinha? Eu tive a ideia porque eu tô pegando muito casos, que você também deve estar pegando muitos casos, de Sim, aplicações de produtos de uso de marcas boas, mas que a gente sabe que dá muitos problemas, então a gente vai citar, vai ter que citar nome. que eu não- sim, claro. E, é, e tá dando muitas reações, né? Esses edemas pós-preenchedores. Então, as pessoas, é um alerta que a gente faz, né? Sim, Aqui, claro. por isso que eu chamei o André, que é especialista nisso, né, André? Sim, André, vamos ter que dar um alerta para esses médicos que estão começando. Ai, verdade. teriam que fazer, não fazer errado para não dar complicação. E hoje eu peguei mais uma paciente também que fez preenchedor de olhos, que a pessoa aplicou errado. Foi a aplicação Sim. errada. Ainda bem que ela jogou muito pouco. Mas se a pessoa não sabe preencher, não faz, né? Eu também amo. Eu sou Usa. esse favorito. Eu falo muito para os meninos nos cursos, ô Flavinho, que é o seguinte: a gente precisa ter conhecimento do que a gente faz, porque quando a gente vai acessar qualquer. Quando você vai acessar o corpo humano, seja ele na face, seja ele às vezes para aplicar uma injeçãozinha, você precisa ter muito cuidado e muito conhecimento, porque a responsabilidade é muito grande, sabe? E você tem que saber que aquilo ali pode te dar um prejuízo, não prejuízo financeiro que a gente fala, mas um prejuízo futuramente se você não souber o que fazer, o produto e como fazer, né, Flavinha? E o Sim. conhecimento é a base de tudo. Eu falo que na medicina a gente tem três coisas importantes, né? Que é o produto, os melhores produtos, né? O conhecimento do médico, a expertise, né? E a prática também é muito importante, né? Para que tudo dê certo. O conhecimento, saber como aplicar. Vou fazer um negócio. Mas Eu o acho que, pessoal, o eu pessoal acho que você pode esquece usar só um pouquinho, isso. Flavinha. Não, é que eu vou fazer um negócio, esqueci do meu, do meu filtro de Ah, que delícia. Gente, tem um coraçãozinho aí embaixo, no secar o cantinho direito. filtro. Aperta bastante coraçãozinho para mandar para outras pessoas, viu? Melhor. Então vamos começar, né, Flavinha? Então é importante a gente alertar, a gente que dá aula, a gente que tem esse conhecimento, passar para as outras pessoas. Por isso que eu te chamei, falei assim, vamos fazer essa live Sim, claro. para dar esse alerta para o pessoal. Inclusive teve alguém, acho que o pessoal da bioplastia colocou lá que queria saber. Foi até bom porque para lembrar, sempre procurar um bom médico, né? Não Com fazer com qualquer certeza. pessoa. Sim. Tem Às muito. vezes, Flavinha, eu falo muito para os alunos no curso. Tem muita gente, principalmente as pessoas leigas, que não conhecem muito bem, que assim, se engana às vezes por pouca coisa, por antes e depois, que a gente sabe na maioria das vezes que são falsos na internet. Então a Ah, gente tem que ter é, muito cuidado com as coisas que a gente vê na é, internet, porque estão aí na no, internet. eles entraram, Oi? eles entraram na live, o pessoal da vítima Ah, de que bacana. bioplastia. Sejam bem-vindos. Então foi até legal porque eu achei importante lembrar de a gente não esquecer de falar desse assunto, porque tem muitos profissionais fazendo estética hoje em dia. Então tem que ser um bom Sim,
profissional, né? Então, às vezes o Tem que barato sai saber. caro. E tomar Com cuidado, realmente, certeza. você falou dessas muitas propagandas de colocar muito antes e depois. A gente não Muita coloca propaganda na internet. muita É. divulgação disso. Então, saiba o médico que você está fazendo, se alguém já fez com essa pessoa, se deu certo ou não. E sempre, Sim. para o médico que está assistindo, sempre conversar com pouco e colocando. Uhum. Você nunca vai errar fazendo menos para o teu paciente. Então, isso é importante, esse alerta que a gente tem que dar. Então, foi por isso que a gente fez essa live, para as pessoas tomarem cuidado, saberem a indicação correta. Se tem dúvida, pergunta para um colega, faz outros cursos, até Sim. pegar a mão direito, né? Sim. Então, eu falo, Flavinha, que a maioria dos pacientes que às vezes vem no consultório para a gente poder, que tem alguma complicação para a gente tentar corrigir, seja de médico ou de não médicos, que às vezes nos procura, porque eu falo que uma das coisas principais que o médico, injetor, precisa ter, além do conhecimento também, são amizades, né? É, Tipo, amizade igual a gente tem, que a gente tira, que a gente pode com quem contar, com quem tirar dúvida, seja dermato, seja cirurgião plástico, seja um oftalmo, porque às vezes você vai fazer um preenchimento de olheira, gente, o preenchimento de olheira pode dar algumas manifestações, como que já aconteceu várias vezes, de ter que você ter que fazer um produto que é, assim, falando grosseiramente, bem rente do olho, né? E você tendo um oftalmo para te ajudar ou para te orientar na hora também é muito importante se você não souber fazer, né? sim. Então, além de tudo, a gente ter boas amizades também é muito bom. Porque na hora do que acontece as complicações, muitas pessoas entram em desespero, né? É. E para algumas coisas a gente tem protocolo. Tipo, se você vai ter um AVC, se você tem um infarto no hospital, você tem um protocolo para poder seguir. Mas quando você, dependendo do tipo de complicação que você pega no consultório, você tem que agir rápido porque você está colocando a vida do paciente em risco, né? Ou de deixar alguma sequela para ele. E Não, muitas das pessoas, às vezes, que trabalham com isso, não sabem tratar complicações. é. Isso é muito complicado. Então, eu falo muito que para os pacientes, que a maioria dos que chegam no consultório não sabe qual o produto que foi aplicado, né? Ainda precisa saber isso, É. porque é muito importante o tipo de produto que usar, a reologia do produto, se foi feito com cânula, se foi feito com agulha, né? Para a gente poder saber como a gente vai agir também, né, o Flavinha? E a maioria deles não pergunta qual o tipo de preenchimento, se o médico ou o profissional não médico que for fazer, se ele sabe corrigir a complicação, se caso der alguma complicação do que está fazendo. Então, tudo isso é muito importante para você saber escolher qual o seu tipo de médico que vai fazer aquele procedimento para você ficar cada vez mais bonito e não ter complicação, né? Exatamente, porque às vezes a pessoa não sabe como que vai reagir, mesmo o ácido hialurônico sendo um produto natural, algumas marcas, né, dão muita complicação, dão algumas complicações Sim, posterior. sim, Então, tem que saber justamente. realmente qual é a marca que você vai estar fazendo esse preenchedor, né? Então, a gente pode até citar alguns para os médicos depois que vão assistir a gente saberem que não pode usar. Eu vou falar que não pode usar o Voluma de jeito nenhum, gente. Essa marca é de uma empresa ótima, excelente, mas todo mundo já sabe, mais de 2 anos que já vem dando, 2 ou 3 anos que já vem tendo complicações demais de 2, 3 meses depois. A pessoa tem um resfriado, uma gripe e dá os edemas, os inchaços. Daí, o Justamente. desesperado não sabe o que fazer, quer tirar. Isso eu ia perguntar para você, o que você faz? Porque tem a faixa, ela entrou em desespero, entraram com vários antibióticos, a menina tá desesperada. Falei, não, calma, né? Mas ela desesperou e Sim, quer tirar. sim. Então, Flavinha, então depende muito, eu falo, a gente conversa bastante, né? A Flavinha também é palestrante e precisa saber até qual o produto e aonde colocar, gente, porque o ácido hialurônico não tem um tipo só. Então, geralmente ele tem o ácido hialurônico para suco fino, tem o ácido hialurônico para suco médio e para suco profundo. Então, às vezes, eu já peguei alguns casos no consultório de ter que corrigir olheira, principalmente, que eu acho que o que eu mais pego no consultório é olheira e boca. Muita olheira e boca, ô Flavinho. E um caso que eu peguei uma vez, colocou, inclusive, um preenchimento de reologia de suco profundo na olheira, sabe? Aí a menina falou: Ah, mas ele me falou que eu tinha uma olheira muito profunda. Falei, mas com a olheira profunda você precisa agir de uma outra forma, né? Não colocar um produto de um suco profundo num lugar que é suco fino, né?
E eu falo muito para o pessoal que essa região dos olhos, gente, ela é uma região muito nobre e é um dos primeiros lugares onde a gente começa a perceber o envelhecimento. Então, tudo tem que ser com muita parcimônia, muito cuidado, muita calma. Às vezes, o menos é mais. E Tá. aí, Flavinha, nesse caso, depois de um ano, ela teve um edema gigante e infectou. Não sei por que motivo infectou. Então foi pior ainda. Então nela eu tive que fazer hialuronidase, que era um pós-tardio, mas infectada eu tive que entrar com antibiótico e um corticoide. E fiz algumas sessões de carboxiterapia também e entrei com a AS. Ela teve um resultado fantástico e eu propus para ela a gente fazer um outro preenchimento depois de 6 meses. Na verdade, assim, o que geralmente o pessoal fala é que depois de um mês você já pode fazer, mas eu percebi que ela estava com o organismo um pouquinho inflamado, pedi uns exames para ela. Então eu quis estabilizar todo o organismo dela também, para depois a gente pensar em fazer um outro preenchimento de olheira, porque ela estava totalmente traumatizada e ela era meio blogueirinha, então ela usava as mídias sociais para poder fazer. E ela falou: tudo o que eu faço, eu tenho que alterar no Photoshop depois, seja foto, seja vídeo, né? É. Mas assim, graças a Deus deu tudo certo. E uma outra também que eu peguei com preenchimento de PMMA na olheira, que foi muito. Essa foi bem. A gente teve que operar para tirar. PMMA é a bioplastia que o pessoal fala. Gente, eu usei há 10 anos atrás, quando ainda era do NACO. Hoje eu acho que não se deve usar, porque primeiro que se você usar um PMMA, não sei se o André usa, mas eu não uso Uhum. mais também, porque não é de confiança, né? Você tem que saber qual o produto. Antigamente, o PMA era mais confiável, era do NACO, tinha estudo. Depois que o NACO parou de fazer, eu acho que se perdeu muito. Tem gente fazendo em qualquer lugar esse PMMA, em qualquer laboratório. Não é bem assim, gente. Ela tem várias micropartículas, o PMMA, tem que saber qual produto você usar. Igual o André falou, tem que saber qual produto você usa. Você é responsável pelo produto que você usa. Então, a bioplastia, quem faz ainda, tem que saber o que está pondo ali no teu paciente, porque pode dar reação Exatamente. de 6 meses, um ano. Então, não, Eu tenho alguns pacientes, né? eu tenho, sim, eu tenho alguns pacientes, Flavinhas, que já vêm com PMMA, geralmente são pacientes mais antigos, né? Que hoje em dia eu acho que tem tantos produtos de excelente qualidade, sabe? E tudo que é permanente, o corpo, depois de um tempo, ele vê aquele permanente como um corpo estranho. Então ele quer expulsar aquilo do corpo. Então, os problemas com o PMMA, o fio russo, ou tudo que seja permanente, é depois de um longo tempo. Às vezes na hora pode ficar muito bonito, mas depois de um tempo ele começa a vir os problemas. Isso. Então, já que eu tenho vários produtos de excelente qualidade, por que que eu vou usar um mais ou menos? Então eu não uso, eu prefiro não usar e não ter problema com o paciente, entendeu? Bem, eu deixei de usar há muito tempo. O NACO parou de fabricar, eu Hum, parei de usar. Então, eu não uso há muito tempo também. Só uso o ácido hialurônico, eu uso o Princes. E eu gosto muito dessa marca que eu falei pra você, que ela é mais hum. natural, ela não tem tanto conservante. E hoje a gente sabe que todos os conservantes têm esse boom que estão fazendo aí de harmonização facial, enfiando uns 10, 15 ampolas de ácido hialurônico. Também é muito perigoso isso. Porque Eu o ácido considero isso uma agressão, inclusive, para o corpo, Flavinho. E o chama tem isso de um pouquinho de complicação, porque muda a pessoa totalmente. A é, pessoa que olha no espelho não consegue se enxergar do jeito que ela realmente é, né? fica todo mundo ficando com a cara quadrada, com a cara igual, e você tá perdendo o formato do seu rosto. Então, eu acho que as pessoas têm que ter o bom senso e não exagerar na hora de colocar o ácido hialurônico, tomar cuidado, porque ele tem conservante. O conservante, se a pessoa tiver uma tendência a ter um câncer, ele vai ativar. A gente quer dar Justamente. a gente prefere uma coisa mais natural, então a gente acaba não usando. Em alguns casos, realmente a gente tem que usar, quando é suco muito profundo, quer dar uma valorização maior, quer um efeito mais rápido, tudo bem. Mas se não, existem outras coisas. Aqui eu gosto mais do PRP, o plasma rico em plaquetas, que é mais Hum, natural, deixa a pessoa mais harmônica. A olheira eu não faço preenchedor com ácido hialurônico, eu só uso o PRP, o fator de crescimento, que fica bem natural. Ela melhora até a profundidade, a escuridão, a pele flácida, aqui muito, né? Então, hum, gente, até acho que depois, acho que você não viu que eu te mandei uma foto. É uma senhora e uma senhora já de 70 anos que fizeram preenchedor e ela ficou com a bolsa aqui, porque fez muito superficial, ficou com a bolsa e esse é o hum. maior erro. Acho que você deve pegar muito isso, né, André? E o Demais. pessoal coloca, muito superficial, fica aquele traço horroroso dessa hialurônica aparecendo
e a pessoa fica insatisfeita. Então, E tem que o saber. idoso, gente, a pessoa que está mais velha, que às vezes nunca se cuidou, por causa da flacidez, às vezes é necessário a gente fazer alguns outros tipos de tratamento primeiro, para poder melhorar essa pele, retrair essa pele, para depois você entrar com um preenchimento que seria um refinamento, né, Flavinho? Porque senão a chance de dar errado é muito grande. Eu até separei um caso aqui da internet, É, Flavinho, ó, não sei se está dando para vocês verem, que foi um é, efeito Tyndall e ele é, infectou também, ó. é. Esse é o efeito dos edemas que está dando depois de 2, 3 meses. Essa deu Edemas depois tardios. de 6 meses no preenchedor, esse do Voluma. Então, ela teve esse efeito depois dos 6 meses e ficou desesperada. A médica ficou desesperada, ela não sabia o que fazer. Então, a gente tem que alertar os colegas que isso dá com esse produto. O Voluma não se deve fazer mais, de jeito, hipótese nenhuma. Esse produto é fora do mercado. Não sei porque existe ainda, se vende isso. E não é barato, tá, gente? O pessoal acha que Não é isso barato. é pior que Eu não é. gosto muito da linha da Galderma também, o Flavinho, porque eles têm uma variedade de preenchedores e para cada tipo de rosto, do corpo, inclusive você pode fazer também, né? Eu faço muito preenchimento de mãos, né? Também preenchimento de algumas outras partes corporal também. E eu gosto muito da Galderma também, sabe? Eu acho que eles têm uns preenchedores bem legais. Sim. E uma Acho que coisa interessante também. conhece outra. Oi? Eu só uso o Princes. Eu acho que você pode até citar qual marca que você usa, para até para os médicos saberem qual marca usar. Então, Sim, assim, claro. A né? Princess eu também já usei uma vez e tem uma relogia bem boa, né? Ela fica bem natural. Eu gosto dela porque ela é bem natural, não dá complicação nenhuma, não tem nenhum caso descrito. Então, eu Hum. mantenho usando ele. Né? E eu acho que as pessoas não devem usar esse da Allergan mais, porque já sabe, faz 2, 3 anos que ele tem dado muitas complicações disso, né? Eu não sei nem o que a empresa fala. Também não. É. Mas assim, essa semana eu peguei um caso de olheira que eu achei interessante, que o profissional ele fez com agulha nessa região e ele pegou um vaso muito grande, além do efeito Tyndall que deu, ele pegou um vaso muito grande. Então fez um hematoma gigante no olho, né? E o paciente ficou com uma pigmentação da pele por hemosiderina do sangue, né? Então eu tive que melhorar o efeito Tyndall, né? E agora a gente vai ter que fazer um tratamento para poder melhorar essa pigmentação da pele por causa da hemosiderina. E então o que que acontece? Alguns casos, quando dá hemosiderina, se quer uma melhora rápida, a gente tem que mandar o paciente doar sangue, que é um jeito mais fácil e diminuir a quantidade de ferro da comida. Mas nesse caso agora eu vou ter que fazer um tratamento, porque ele odeia agulha. E o cara fez com agulha na região dos olhos. Eu, no meu caso, hoje em dia, Flavinha, porque assim, a vida inteira eu fiz os meus preenchimentos com agulha. Depois de uns 2 anos para cá, diante de tanto problema que eu tenho recebido de outras pessoas no consultório, eu parei de usar agulha em quase tudo. Eu uso em algumas partes da boca só, ou para aplicar hialuronidase, né? Que é um dos produtos que a gente usa, gente, para poder diminuir essa ação do preenchedor. No seu caso, você usa muita agulha, você usa cânula, como que você Ah, faz? eu só uso agulha. Só Mas usa agulha? do Botox, do Botox eu Hum. uso aquela a nanoagulha, né, aquela mais Ah, eu fina, também. que eu Aham. gosto. Mas os preenchedores eu uso a agulha que vem mesmo, eu não tenho complicação, não. Até que eu evito algumas áreas que dão muito Sim. hemato vasos, então a pessoa tem que saber realmente aonde colocar, e o que fazer. Sim. E o PRP, como é mais tranquilo, então eu uso agulha Ah, fininha. sim. Então Sim. vai profundo, eu estimulo toda a musculatura, toda a região e acaba não pegando. Daí, Sim. quando fica. Essa paciente ficou também com. Que a médica fez botox, preenchedor, ficou com um super roxão, fez o depósito de hemosiderina. E hoje eu fiz o astronexâmico Ah, injetável. ótimo. E se Aham. ela não gosta do injetável, faz o peeling de tranexâmico. Sim, é isso que eu tô fazendo. Tô É, fazendo peeling nela e- também. que E cai. aí, assim, algumas regiões, a vida inteira eu fiz com agulha. Eu faço sustentação com agulha, mas eu tô usando bastante cânula e eu tô gostando muito, Flavinho, porque É, os resultados estão sendo bem legais, sabe? é, Essa semana, inclusive, eu tenho uma amiga que ela teve uma complicação, não chega a ser uma complicação porque ela é muito experiente e ela estava fazendo preenchimento das ruguinhas da testa, da fronte, gente, de uma paciente.
e ela estava fazendo com Volite. Só que o Volite, ele também é reticulado, né? Então, você não pode superficializar, senão o produto fica aparente. E na hora que ela foi pegar uma ruguinha daqui da testa, na fronte, ela fez a aspiração positiva com sangue, sabe? Então, ela parou, né, pressionou para poder melhorar, desprezou aquela parte que veio sangue e refez de novo de uma outra parte. Mas para a gente ver o tanto que é importante, né, a gente fazer aspiração, você contar, geralmente eu conto até 10 segundos, devagar, e fazer o teste de perfusão depois também, que você fizer o preenchimento, no caso de ver alguma área esbranquiçada depois de fazer o preenchimento, né, Flavia? Sim, Porque eu, assim, na hora de eu fazer um preenchimento, da hora de eu fazer algum procedimento no meu paciente, geralmente eu peço para o paciente ficar tranquilo, quietinho, põe uma música, para ele ter toda a atenção voltada para ele, né? E para a gente também prestar atenção em tudo que a gente está fazendo. Porque, gente, às vezes a gente vai fazer um preenchimento de boca, mas a gente tem que ficar de olho em toda a região ao redor da boca, nariz, porque a vascularização está passando em todos os lugares do rosto. Às vezes você está agindo num lugar e a repercussão em outra totalmente diferente, né, Flavinha? exatamente. Então tem que saber muito anatomia, tem que saber o que fazer, porque o problema é assim, o médico já tem algumas complicações, algumas limitações. Se você faz com outros não médicos, os outros profissionais que não sabem muito bem anatomia, pode ter muitas complicações, porque justamente o que eu falo que quando você não estuda direito, não sabe, o desconhecido é o perigoso. Porque Justamente, com certeza. criança. Então, eles não têm medo de pegar um vaso, de pegar uma complicação. Então, acabam fazendo várias regiões e daí dá o problema. Então, tem regiões que a gente sabe que não pode ser feito. O preenchedor tem que se tomar muito cuidado, igual o pessoal que tem bastante gente que, público de PMMA, a gente não faz PMMA, tá? E tem regiões que tem que se tomar muito cuidado, que são regiões nasais, região de nariz, glabela, e é onde dá normalmente complicações. Por quê? Esses produtos, mesmo com preenchedor de ácido hialurônico, entope uma veia e faz a necrose. Então, Eu até coloquei uma aqui para vocês verem, gente. Olha isso. O que pode exato. acontecer, né? Pega algum vaso, a complicação, né? Fala aí, André. Mais. Então, a gente tem que olhar e tem que agir rápido, gente. Porque, assim, cada minuto que perde depois do acidente vascular, você precisa. Aquele tecido ele pode morrer. E aí, depois que ele morrer, vão ser várias outras repercussões. E tem casos até que a gente teve que fazer enxerto, tirar de uma região e colocar em outra. Olha um caso desse daqui que foi feito nariz. E olha o que aconteceu, gente. Não sei se está dando para ver. E daí deforma o rosto da pessoa, em vez de, é uma coisa que, em vez de sair bonito, a pessoa ficar feliz, alegre, ela sai triste, perde a vida. Justamente. Sim. Então, é isso Então que a tem que ter muito gente... cuidado como fazer e aonde fazer. Por exemplo, o que dá muita complicação, nariz. Eu pego muita complicação vascular de nariz, que às vezes eu tenho boca, eu pego muita complicação de boca. Porque, gente, as complicações e olheira são as três coisas que eu mais pego. Já peguei, essa semana também é uma coisa bem interessante. Eu peguei uma complicação de preenchedor em lobo da orelha, que é uma coisa que todo mundo acha que é simples. Você É, acredita? Fez um edema, a pessoa, o lobo da orelha é uma região, gente, que ela também é um dos sinais de envelhecimento que entregam a idade, que eu até tô falando nos meus posts aí. Então, o lobo da orelha tem que saber preencher, para você fazer essa voltinha bonitinha, preencher ele de uma forma adequada. A pessoa nunca deve ter preenchido o lobo da orelha dessa paciente. Preencheu, ficou horrível, a orelha dela ficou meio que invertida, sabe? Aí eu tive que tirar. Foi o barato que saiu muito caro. E aí eu tive que tirar e a gente vai refazer essa orelha num segundo momento, sabe? Então a gente tem que ter cuidado. Se vê essa área desbranquiçada, tem que fazer o teste de reperfusão. Geralmente o teste de reperfusão, não sei como você faz, para ver, mas eu aperto ele, o local que está esbranquiçado por 10 segundos, conto bem devagar, solto de uma vez e a gente vê se aquela área foi reperfundida ou não, se é vascular ou se é de alguma anestesia, alguma coisa, entendeu? E aí tem que agir rápido, né? é, Como eu não faço tanto preenchedor, eu uso mais o PRP. Então, para os médicos, Perfeito, mais incrível. o hands-on, que se você não sabe preencher direito, acho que dá para começar com o PRP, que você não erra. Sim, também. Gente, a Flavinha é expert em PRP.
Eu já usei PRP, adoro PRP para rejuvenescimento, para cicatriz de acne, para flacidez. É uma coisa incrível. Isso. E a Flavinha também dá curso sobre isso, né, Flávia? Então, para os médicos que não estão começando a parte acadêmica ainda, estão saindo, se formando agora, não tem muita experiência, não tem muita mão, tem um pouco de medo, o PRP é excelente para você pegar a mão, aprender mais sobre isso, porque não dá complicação, ele é antimicrobicida, então ele vai deixar o rosto mais natural e é uma forma de você pegar a mão pro preenchedor. Então, você pode preencher também depois, fazer os cursos para aperfeiçoar a sua mão, mas no começo ele te dá uma grande harmonização facial mais natural, sem tanta complicação. E eu uso muito pro pós, para as complicações, porque ele regenera o tecido, então ele é muito utilizado para dores articulares, para essas complicações de preenchedores, então muitos colegas acabam enviando muito para mim essas complicações e acabo tratando com ele, com PRP aí, né? Eu Então, falo, Flavinha, que é o seguinte, a gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente tem que saber como fazer, saber quando der alguma complicação, como diagnosticar e como agir para poder tratar também. É muito importante. E no caso do PRP que a Flavinha fala, gente, as complicações, se der, são pouquíssimas. É um roxinho, é alguma outra coisa. No caso do preenchimento, eu estou pegando no consultório muito nódulo, sabe, antigo de preenchedor. Seja ele de PMMA antigo, que às vezes a gente tem que operar para tirar, né? Ou de fio russo, alguma outra coisa assim. Ou seja ele de preenchedor, porque às vezes o jeito que aplicou, às vezes ele encapsulou, e aí eu, às vezes, só com a hialuronidase ou triancil, que às vezes eu uso triancil também, para tentar dissolver esse nódulo, às vezes a gente só com isso a gente não consegue, às vezes a gente tem que operar para tirar, entendeu? Por isso que é muito importante. Uma coisa interessantíssima também que às vezes eu uso nas complicações, Flavinho, seja ela vasculares, ou seja ela quando a gente vai agir para melhorar alguma coisa, é a ozonoterapia e a carboxterapia também, que eles têm efeitos incríveis, gente. Seja ela quando já dá úlcera, no caso daquela que eu já mostrei atrás, ou seja quando você vai retirar. Porque quando você vai aplicar hialuronidase, que é um produto para degradar o ácido hialurônico, ele dá um edema muito grande na hora. A gente tem até que falar para o paciente, para ele não ficar tranquilo, né? Que depois de um tempo ele dá um edema, dá um angiodema grande, né? E só que assim, gente, não é só. Por que é muito importante você procurar uma pessoa certa? Um profissional, um médico dedicado, porque tem riscos também de você usar uma hialuronidase, né, Flavinha? tem Não é? bastante. Eu já E peguei necrose. justamente, cada paciente age de uma forma. A gente não é receita de bolo, né? Pode dar edema de glote, pode dar um sinergismo, aumentar o efeito de um anestésico, né? Então é muito importante a gente ter alguns instrumentos no consultório também, tipo carrinho de parada, algumas outras coisas, caso esteja uma complicação ainda maior do que isso. Graças a Deus nunca aconteceu com a gente, né, Não. Flavinha? Espero não acontecer. Mas é só esse alerta, assim, geral, porque tá tendo muitos casos, né? Muitos profissionais não médicos correndo risco, e assim, às vezes você dá sorte de não ter nenhuma complicação, nenhum caso, e sai bem. Mas tem que tomar muito cuidado, porque eles não sabem muito bem a anatomia, não sabem os produtos que estão utilizando, e às vezes o barato pode sair caro. Então, tomar Sim, muito cuidado, porque o seu rosto é seu cartão de visita, então você tem que estar claro, sempre, com certeza. né, bem É, anatômico. eu acho assim o seguinte também, Flavinha, que a gente precisa tomar cuidado, assim, porque hoje a internet ela engana muito a gente, né? Essa semana um colega médico até postou falando sobre antes e depois, porque eles dão nos cursos como enganar as pessoas nas fotos de antes e depois, só usando luz, usando às vezes a câmera melhor de um lado, uma câmera pior de outro, às vezes a câmera, gente, de antes e depois, tem que tomar muito cuidado, que tem que ser a mesma câmera, com a mesma luz, na mesma região, né? Porque eles postam o antes de um jeito, a pessoa toda cagada, falando bem grosseiramente, e depois uma pessoa parecendo que fez uma plástica rejuvenescedora do outro lado, né? E não é bem assim o que acontece. Por isso que, às vezes, eles veem essas coisas milagrosas na internet e saem fazendo em todo mundo. Só que tudo que é muito milagroso, desconfia, né? Desconfia. Gente que tem esses resultados mirabolantes, você desconfia porque alguma coisa de errado aí tem, sabe? Então a gente tem que tomar cuidado.
Então, esses muito antes e depois, muito perfeitinho, toma cuidado, Sim. né? Porque você tem que ficar natural, acho que você tem que buscar, não, o médico que aceita tudo que você fala, desconfia também, porque quem tem que dar o diagnóstico e o que vai preencher e a quantidade que vai preencher é o médico e não o paciente. É o profissional médico capacitado para saber, para deixar você mais natural, para saber onde você vai preencher. Então, existem muitos profissionais que o pessoal está perguntando de novo, que esses profissionais não médicos, você não você tem que desconfiar. Porque pode sair barato, mas ele não, ele fez um cursinho rápido e tá ali aplicando. A gente que é médico, estuda Vai toda hora, saber, né, mas Flavinha? a gente fica com cada vez mais medo de fazer preenchedor, porque a gente estuda Uhum. tanto, cada vez mais a gente fica com medo de fazer. Então a gente sabe o produto que você está utilizando, que a gente é responsável por isso, a gente sabe o local adequado, sabe tratar a complicação. Mas o problema é que eles não sabem tratar as complicações. Aí cai pra gente ajudar a pessoa para não deixar na mão, não desconfigurar mais ainda o rosto. Então existem modos mais naturais para se tratar disso, as complicações, não tem que se desesperar, mas deu a complicação, tem que correr atrás de um bom médico, se o médico não respaldar, ou a própria pessoa, se ele não souber, pede ajuda para outra pessoa, Justamente. né? Gente, a gente não tem que ter vergonha de pedir ajuda. A gente não tem que ter vergonha. Antes você pedir ajuda e ajudar esse paciente não correr maiores riscos do que você largar o paciente para o paciente se virar por aí. Você tem que abraçar o paciente. Você não tem que jogar o paciente por aí e falar se vira, sabe? Seja médico ou não médico. Eu já ajudei vários amigos médicos e recebo muitas complicações de não médicos. Só que na maioria das vezes, alguns não médicos, eles não acompanham, eles nem vão com o paciente no consultório. Mandar, se vira, procura o fulano de tal e tudo bem, sabe? E não é por aí, né? A gente tem que abraçar o paciente, você tem que acalmar, você tem que tomar umas medidas rápidas, não tenha vergonha de pedir ajuda, sabe? Mas tem que saber agir e como agir, sabe? Então, por isso que é muito importante saber procurar a pessoa certa para poder fazer isso, que esteja preparada para usar. Porque às vezes a pessoa, você vai fazer um simples preenchimento de boca, se der uma complicação ali, você sabe se a pessoa que está fazendo o seu preenchimento de boca, ela vai saber consertar se der alguma complicação, se ele tem o produto para poder melhorar isso, Exato. né? Tudo a gente precisa saber antes de fazer. Não é igual, quando você vai eu falo muito para os meus pacientes o seguinte, é a mesma coisa quando você vai escolher uma calça jeans na loja. Você quer sempre a melhor calça jeans, com o melhor tecido e que te veste muito bem. Então tem várias coisas que vão influenciar para que essa calça jeans ela seja boa. Desculpa. E o médico é a mesma coisa, ou o profissional que vai realizar o seu tratamento. Então você Exato. precisa saber se ele tem experiência, qual o produto que vai usar, se aquele é um produto bom, se vai ficar legal, se ele tem experiência, ele já fez antes, porque às vezes ele fez um cursinho de final de semana e você que está indo procurar ele às vezes por causa de pouca mixaria, né? Às vezes, porque às vezes a diferença nem é tão grande de preço, vai saber se você vai ser a cobaia dele que fez o cursinho de final de semana. Vai Exato. saber se é com você ou não que vai acontecer uma complicação. Então tem que tomar muito cuidado, né, o É. Flavinho? E cada Hoje pessoa em reage de dia. um jeito, né, também. E cada pessoa Uhum, reage de um jeito. Às vezes está com é uma pessoa mais ansiosa, mais uhum, inflamada, e vai dar uma reação mais exagerada. Então, o ácido sim, hialurônico vai reagir mais, e você pode ter alguma dessas complicações a mais, que às vezes nem é culpa do médico também, mas é do produto que utilizou, que dá alguns sim, dá mais reações que outras também, né? Então sim. tem. É que os produtos são diferentes, né, gente? Por isso que tem vários tipos de preços. Porque, por exemplo, cada um tem um preço porque tem produto muito bom e tem produto muito ruim. Assim Exato. como tudo na vida. Então, geralmente, quem usa os melhores produtos vai ter um preço um pouco mais caro mesmo. Tem esse diferencial também de tudo o que faz, né, o Flavinho. E Sim, uma coisa muito importante que a gente precisa saber também é que, no meu caso, eu tenho uma amiga que ela é a Marioneide, que ela faz muito ultrassom, né? Então, saber, às vezes, identificar, às vezes você pode usar um ultrassom para poder ver onde está o nódulo. Então, às vezes, eu mando muito paciente para ela quando tem PMMA, para a gente saber a profundidade desse PMMA, saber onde que ele realmente está, se foi aplicado ou não, quando eu tenho alguma dúvida, quando o paciente não sabe qual tipo de produto que foi aplicado no rosto, né? Então, até é, algumas armas assim a gente precisa ter na mão para saber como que você vai agir. Se eu vou ter que operar esse paciente, se eu vou ter que realmente
só colocar uma hialuronidase ou o que que eu vou poder fazer no rosto desse paciente para ele ficar cada vez mais bonito e melhor, Sim. né, Flavinha? A pessoa tem que saber realmente qual produto que vai utilizar, é direito seu saber o produto que você vai estar colocando, né? Pesquisar quais produtos que dão mais intolerância ou não, porque alguns realmente dão mais com essas complicações, edema pós, e o médico, se for ácido hialurônico, não tem que se desesperar e tirar, né? Tem outras coisas que dá Sim, para usar, que dá para melhorar, né? A com gente faz certeza. carbox, eu faço ozônio, tem Sim, e tem outras coisas que vão auxiliar para melhorar, a diminuir o processo inflamatório. Às vezes nem precisa de entrar com tanto antibiótico, né? Corticoide, que entraram para a menina com um monte de corticoide e um monte de coisa. Então, pede ajuda para outro colega, trata junto com a pessoa, para não ficar sozinha também. Às vezes a pessoa, o médico é novo, nunca pegou essas complicações e não sabe como agir. Então, não é feio pedir ajuda para outro colega, falar assim, eu ó, também acho, não é feio. Eu acho que é até mais bonito, né, ô Flavinha? Você é, pedir ajuda, você ser humilde é, e reconhecer o erro, gente. Erro todo, só não tem erro quem não faz, entendeu? exato. Pô, assim, quanto mais, porque assim, muitas pacientes me perguntam, falam, você está em congresso direto, você vai em palestra direto, eu vejo você muito, porque, gente, conhecimento nunca é demais, sabe? Quanto mais conhecimento você tem, mais habilidade e parcimônia para poder fazer certo tipo de procedimento você também tem, né, ô Flavinha? Exato. A gente Então, tá, eu falo, conhecimento nunca é demais. pois é, a gente está sempre estudando, ainda tem dúvidas, né? Fica cada vez com medo de fazer algumas áreas, algumas regiões, de usar alguns produtos. Então, tem que ter um bom profissional que está sempre estudando, que está sempre indo em congresso e saber se a pessoa já fez com alguma outra pessoa, uma indicação, e ter a confiança. Você tem que ter uma empatia com o médico também. É Exatamente. por aí também, né? Tem que ter um sinergismo muito bom. Eu Isso. falo que, gente, quando a gente vai agindo numa face, o médico ele tem que ter um senso crítico, porque hoje tem muitos médicos, e não médicos principalmente, que estão que são influenciados muito pela mídia, né, Flávio? Então eles já têm uma imagem deturpada da cabeça, na cabeça deles, tanto que a gente vê isso na própria face de muitos médicos, né? Que às vezes você vê aquelas bocas gigantes, aqueles malar, aqueles ângulos da mandíbula muito grande. Eu tenho paciente que às vezes vem para mim que eu tenho que tirar. Você pega num preenchimento, você fala, meu Deus, o que aconteceu? Que às vezes você vê a proporção, tá com aquela cara de cachumba. Eu falo É. muito que é a cara de cachumba, aquele rostão. Mulheres que às vezes ficam masculinizadas porque a pessoa não sabe, não tem domínio, sabe? Ou às vezes ela tem aquela imagem deturpada na própria cabeça que tem muito disso também, gente. Então você tem que saber avaliar muito bem com quem você vai, aonde você vai e como você vai fazer. É o mais importante, né, o Flavinho? Exatamente. E tem muita gente seguindo o modismo, né? Não sabe muito. Isso. E tem gente que não tem mão, não tem esse perfil de paisagismo, né? De uma harmonia Uhum. social. não tem jeito nenhum para fazer. Então vai ter que fazer muitos cursos, muitas coisas até aprender. Ou muda de área, eu falo. Também Tem, acho. tem tanta mão pesada, umas coisas assim que não tem jeito para estética. Então, Uhum. Eu também acho. E assim, gente, vai colocar a mão no paciente, tenha certeza do que você está fazendo. Tenha certeza, tenha muita certeza do que você está fazendo, porque é aí que vem as chances de você ter um erro ou ter alguma complicação, entendeu? Você precisa ter muita parcimônia, você precisa saber como fazer, você precisa saber como agir, né? Se não tem experiência ainda, faça mais cursos, faça o mesmo curso, treine bastante no curso, pegue um curso que tenha bastante hands-on, né? tá. A gente geralmente, o curso eu faço muita aula teórica, eu pego em cima, eu pergunto, e a gente faz tudo na teoria depois, na prática, para saber como que você vai fazer, como que pega na mão. Eu sou muito chato, sabe, o Flavinho? Se eu tiver que xingar, eu xingo, que às vezes aí eles já chegam com alguns vícios. Ah, mas eu gosto de fazer assim. Falei, não, você não está aqui para aprender, então você não tem que falar que você gosta de fazer assim. Você está aqui para aprender, nós vamos fazer do jeito que é certo. Para você não correr risco de ter algumas complicações depois que talvez do jeito que você está fazendo vai ter.
Você tem né? dúvida? Vai em vários cursos, muda de profissional para pegar o jeito de Sim. cada um e É fazer o seu sempre pegar o que é melhor de um, de outro, né, Flavinho? E aí jeito. vai moldando a sua própria técnica. Exatamente, isso que eu falo. Você vai agir se você prefere cânula, agulha. A cânula às vezes realmente é melhor para não dar muito edema, para não ter tanta complicação de pegar um vaso. Se você não sabe muito bem da anatomia, tem muito receio, não sabe tratar depois edema. Então ajuda bastante a manipulação com a cânula. Então tem muitos artifícios que você pode melhorar o seu procedimento, seu atendimento, né? As agulhas mais finas. Então tem como melhorar o seu atendimento, dar o melhor para o seu paciente, para estar ajudando e não dando essas complicações, saber o que utilizar aí, né? Então, tem áreas bem indicadas, não inventar aonde não se deve colocar, tomar cuidado com Sim, peles falsas, né? De muita flacidez, para não também. piorar mais ainda, não preencher o local errado ou não obstruir uma artéria aí e dar uma necrose. Ô, gente, uma outra coisa que eu considero uma complicação também, desarmonização facial. Porque você só encher o rosto de preenchimento, 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 a pessoa chega uma hora que ela vai ficar pillow face, fica aquelas caras, né? Que no repouso ela fica até bonita, mas quando dá um sorriso, parece que a bochecha vai cair na frente da gente. Essas bocas gigantes, às vezes a pessoa tem um lábio tão bonitinho, fino, delicado, a pessoa vai em certos profissionais que sai com aquela boca, parecendo boca de linguiça, que eu falo muito. Parece que não tem contorno nenhum mais, né? Aquela boca gigante, né? Às vezes você olhando em foto, só a boca tá linda, mas quando você vai ver o conjunto, parece que não tá ornando, né? E o risco de você colocar 20, 30 preenchimentos de uma vez no rosto do paciente é problemas vasculares, tem a drenagem linfática do rosto, a chance de inchar é muito maior, a chance de dar mais complicação é muito maior, né, Flavinho? E geralmente não dá muito na hora. Tem alguns eventos na hora, ou, né? Ou no outro dia, mas tem muito edema, problema tardio, né? A gente vê muito isso na mídia, aquelas pessoas atores que ficaram lindos, que tem os antes e depois maravilhosos, e passa um tempinho, tá com aquelas caras toda deformada, que não tem o que fazer, que aí você vai ter que procurar um outro profissional para poder fazer essa reologia de tudo, né, Flavinho? Pois aí, os edemas não é depois de 15, 20 dias, não. A gente pode dar depois de 1 até 6 meses ou até 8 meses depois. Tá? Então, esses preenchedores, alguns dos preenchedores de marcas até boas, até elas podem dar esses edemas depois de 6 meses com alguma virose que você está tendo. Então, saiba como profissional você está escolhendo, saiba ter uma boa indicação, o produto que ele usa, e se ele sabe tratar complicações, se ele dá aula, mesmo assim, acho que a maioria que acho que dá aula, né, acaba usando bons produtos Com e certeza. são confiáveis. Então, toma cuidado com esses outros profissionais que não são médicos, né, para não é, fazer com qualquer pessoa, né? Então, esse era mais o alerta que a gente tinha aí. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, tem alguma dúvida aí também, né? Ah, é, sim. Vamos abrir as dúvidas também, né? É, Eu falo que quando o paciente entra na minha sala, o Flavinho, eu já começo a avaliar ele desde o momento que eu cumprimento. Eu quero saber se é um paciente que é mais meiga ou se é uma paciente que ela é mais extrovertida. E a gente precisa captar também a essência desse paciente para saber até o jeito que você vai fazer um programa de tratamento individualizado para ele, né? Porque, na verdade, às vezes uma boca que eu faço em um paciente, eu não vou fazer a mesma em outra. Ou às vezes o malar que eu vou fazer em um não é o mesmo que eu vou fazer em outro. E assim por diante. E até para isso, para você não descaracterizar essa pessoa, você precisa tentar captar até um pouquinho da essência dela. E é isso que a gente fala, gente. A gente tem que fazer com que os pontos de beleza dessa pessoa sejam realçados, mas não tirar as características próprias dela, né? Porque às vezes isso. você tem um defeitinho, ter uma coisinha ou outra é importante também, até para trazer a gente um pouquinho para a naturalidade, né, Flavinho? Tem Tudo que que é muito certinho, tudo muito bonitinho, é irritante para os olhos. A gente vê muito isso, que se você colocar as faces das pessoas mais lindas, é uma do lado da outra, tipo, o lado direito com o lado direito, se fosse duplicar, ela ficaria estranha, né? Então, até isso. E quando a gente começa a fazer procedimento, a gente tende a se olhar mais no espelho e achar outros problemas que a gente acha que precisa ser resolvido, né, Fábio?
A gente sempre tem que ter um defeitinho, porque é harmônico você ter uma ruguinha, mexer um pouquinho. Então, muito perfeito demais, ninguém tem. É só Photoshop, tá, gente? Só Photoshop. E a gente, eu, Flavinha e mais alguns amigos que são muito experientes, gente, para de usar Photoshop e vem tratar com a gente, viu? Que eu tenho certeza que vocês vão melhorar muito mais as fotos aí, vídeo e não ter que ficar fazendo Photoshop, né, Flavinha? E usar creme também é importante também, antioxidantes também. Isso faz parte de você O parar o tratamento. aí, né? Retardar esse envelhecimento. Então, isso é importante aí, né? Tem uma menina querendo Gente, clica no coraçãozinho aí do lado, hein? Uma menina querendo saber se é normal ficar com roxinho, branco depois de fazer preenchimento labial. Às vezes é, mas daí tem que saber, né? Saber o que que usou. Às vezes pode ser do anestésico, mas ele dura pouco, não é muito tempo que dura, né, André? Geralmente eu não faço, eu não, algumas coisas eu deixei de fazer. Por exemplo, eu não uso preenchimentos que tenham anestésico junto. Por quê? O anestésico ele não faz o efeito na hora, ele faz o efeito depois que você faz o procedimento. Mas ele dá muito edema quando tem o anestésico local junto. Às vezes eu bloqueio alguns nervos, né, para poder o paciente não sentir muito, para a gente dar um pouquinho mais de comodidade. Uso gelinho. E tento fazer boca, por exemplo, eu faço com cânula, mas eu tenho algumas regiõezinhas que às vezes eu ainda faço com agulha. A gente tem que fazer com bastante calma, bastante parcimônia, que algum roxinho ou outro a gente pode pegar. Por quê? O que que acontece? A face da gente ela é toda vascularizada, tem muito vasos, tem muitos nervos, tem muitas artérias, né? Então, assim, algum roxinho pode ficar assim. Se tiver alguma área branca, né, que é o mais importante que a gente precisa ver, a gente precisa fazer o teste de dígito-pressão para a gente saber se é vascular ou se é do próprio preenchimento que está ali pressionando esse vaso. E aonde que vem as complicações. E eu falo que quando a gente vai ver algum roxinho, Flavinho, ou às vezes até essa área esbranquiçada, é interessante a gente ver até por dentro da boca, ver o céu da boca, ver a bochecha, que às vezes se for em alguma outra região, dentro do nariz, para ver as mucosas como que estão também, para a gente saber como agir. Porque às vezes o branco está em um lugar, mas o vaso comprimido é em outro, né, o Flavinho? Então, quem preenche tem que saber muita anatomia, tem que saber de onde vem a indicação, de onde vem os vasos. Não é só preencher. Parece que é uma coisa simples, mas não é. Por isso que a gente fala que quando a gente estuda cada vez mais, a gente fica com cada vez mais medo de colocar. E esses profissionais, na verdade, eles, como não conhecem muito anatomia, eles não têm medo de estar colocando o preenchedor ali. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com esses outros profissionais não médicos, porque aquele médico que é mais inseguro, que não quer fazer a região que você quer e às vezes não pode fazer, então ele é um pouco mais confiável, né, do que outros que quer, pode fazer tudo. Não, não é tudo que você pode se usar preenchedor. Então tem que tomar muito cuidado com isso aí, né? Vou até contar um caso agora, Flavinha. Teve uma paciente minha, uma paciente de 60 anos. Ela é linda, tem um olho azul maravilhoso. E ela queria fazer boca. Aí eu fiz todo o protocolo dela, né? A gente fiz o programa de tratamento. Geralmente eu não coloco na mesma sessão mais de 4 ampolas, ou no máximo estourando 5 ampolas, né? E para não comprometer o rosto dessa paciente. E aí ela queria, porque queria fazer boca, porque a boca dela, ela achou que a boca estava mais murcha. E eu falei para ela que ela não tinha indicação de preencher muito a boca. Porque, gente, o envelhecimento a gente sofre em todos os lugares do rosto, seja na boca, seja ao redor dos olhos, em tudo quanto é lugar. Então a gente precisa prevenir e a gente precisa fazer, seja homem ou seja mulher. Todo mundo um dia vai ter que fazer alguma coisa para poder retardar o envelhecimento. Só que quando eu fui fazer a cefalometria dela, eu percebi que ela tinha essa região aqui muito grande, né? Então eu falei para ela, falei, se você fizer um preenchimento de um pouco, você vai ficar bicuda, você vai ficar com bicão de pato. E falei para ela, como ela tinha um olho bonito, ela tinha uma olheira muito funda, eu fiz um embelezamento do olhar dela, fiz a têmpora, que estava meio caída, fiz a região do supercílio, que é uma região muito perigosa, que não é qualquer pessoa que pode fazer, você tem que ter muita experiência para fazer essa região, e fiz a olheira. Ela ficou maravilhosa, deu uma melhoria para o olhar dela, ela adorou quando se viu no espelho. E falei, a boca a gente precisava intervir cirurgicamente, né?
para poder diminuir um pouquinho essa porção dela, da região entre o nariz e o lábio. E depois, futuramente, a gente faria o preenchimento de leve, para ficar bonito, para só dar uma rejuvenescida no lábio. O que aconteceu? Ela procurou um não médico e ele fez o preenchimento de boca dela. Aí não passou um mês, pois é, ela voltou comigo chorando que queria que eu tinha razão, que tava todo mundo caçoando dela, que ela tava com bico de pato, que não sei o quê. E a pessoa colocou duas ampolas de preenchimento só na boca dela de uma vez, para uma pessoa, uma senhora de 60 anos. É uma agressão, gente. Uma agressão. Ele quis fazer uma boca de uma menina de 15, uma senhora de 60 anos, e aconteceu tudo o que eu tinha falado para ela. E aí a gente teve que tirar, e aí depois de um tempo eu programei a cirurgia dela, a gente fez uma cirurgia em asa de gaivota aqui na região do nariz, diminuí essa distância e fiz assim um glowzinho só para hidratar a região com um ácido hialurônico mais leve, sabe? E ela ficou super satisfeita. Então foi o barato que saiu muito, muito caro. Sabe? Pois é. Ainda bem que deu para dar jeito aí, quando não dá, né, para retirar o produto, né? Exatamente. Eu lembrei também uma coisa, gente, importante que muitos médicos esquecem e acham que não é importante massagear. Por que a gente perde maior tempo massageando depois do ácido hialurônico? Porque se não massageia, nasce esses nódulozinhos que você está citando aqui, a pelvic. Então, se a médica não massageou direito o produto, o ácido hialurônico, ela vai formar umas bolinhas, ela vai ficar aparecendo o produto. Então, tem que ficar muito tempo massageando o ácido hialurônico para equilibrar a região, para ela moldar o seu rosto. Então, a gente tem que perder tempo, principalmente quando é de volume, quando é ácido hialurônico um pouquinho mais para preenchedor profundo, que o médico sabe que em algumas regiões é o mais leve, ácido hialurônico é onde mais, né, no crosslink lá, que eu não sei essas coisas, mas eu sei que um é mais profundo, mais superficial, mas sempre massagear. Então, principalmente em lábios, regiões finas, se a pessoa não massageia, fica esses nódulos mais nódulo mesmo, superficial. Tem que saber o plano certo, gente, para você fazer o preenchimento, porque às vezes superficializa, o preenchimento fica aparente. Até isso precisa saber. E assim, é muito importante tudo isso que a gente já falou. Espero que vocês fiquem atentos a tudo. Saiba quem procurar. Se tiver alguma dúvida que a gente possa, que às vezes a gente não falou agora e que você lembrou depois, pode mandar para a gente por direct, que a gente tenta falar depois, né, Flavinha? Exato. Tem alguma outra coisa que você gostaria de falar, Flavinha, que você acha que é importante? Acho que não, era mais esse alerta que a gente tinha que dar para as pessoas não usar nunca mais Voluma, jogar fora, usar outros preenchedores. Tem coisas mais naturais, saber o profissional que você usa. Para quem é médico e ainda é inexperiente, tem pouca experiência, tem o meu curso, que vai ser agora em agosto, manda um direct para mim. Gente, a gente também, a Flavinha tem os cursos dela, que são incríveis. Eu também tenho os meus cursos de Botox, preenchimento, de bioestimulador. A gente está voltando com os cursos agora de uma forma mais segura, né, Flavinha? Atendendo todas as exigências, né? De agora para a gente se proteger, para proteger os nossos alunos e os nossos pacientes que a gente ama. Estamos com os atendimentos ainda, né, Flavinha? Ainda não, voltamos com os atendimentos também. E queria agradecer essa minha amiga maravilhosa, que eu tô morrendo de saudade, vontade de abraçar, de espremer. Né, Flavinha? Pois e logo a gente está aí nos congressos de novo, né? Saudade de congresso, pois é. Mas logo estamos aí, né? Isso aí. Online. E a gente quis dar esse alerta, né? Chamar essa atenção para as pessoas, tanto para os pacientes como para os médicos. A gente tem muito seguidor médico. Então foi bem voltado para paciente e para médico também, tá, gente? Justamente. E né, agradecer ao André, que é um especialista também nisso. Imagina, eu te agradeço, meu bem. Alerta, né? A gente gosta de passar informação, trocar informação, que é sempre bom. E acho que a gente nunca perde em ensinar outros médicos, a gente só ganha com isso. Eu não tenho medo de ensinar a minha técnica para outros. Não tenho medo. Eu falo que quanto mais a gente ensina, o Flavinha, para a gente é um desafio, é uma evolução. A gente aprende tanto com as pessoas, né? Quando você está ensinando e você divide muita experiência legal.
né? Troca Então, muito. eu até fiz um post disso essa semana falando sobre isso, gente. E isso é muito legal, esse fato de você ensinar. Porque a gente não tem que ter medo de passar o que a gente sabe, porque ninguém vai fazer igual você faz. Cada um faz de um jeitinho, cada um tem o seu jeitinho pessoal depois de colocar, né? Exatamente. Por isso Eu que queria agradecer todo mundo, a minha amiga, mais uma vez. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar pra gente, que a live vai cair. Eu quero salvar essa live para deixar para vocês depois no isso, IGTV. deixa salvo com as pessoas, depois eu vou tentar compartilhar no meu também, Isso, e deixar o alerta aí. isso aí. Agradecer a todo mundo, do André, né? Então, foi mais uma informação. Para as pessoas que gostam de integrativa, a segunda tem uma live super legal também, vou fazer propaganda. É imperdível essa live às 8 da noite com a Emília Pinheiros, que é da dieta do tipo sanguíneo, gente. Essa eu quero todo Que mundo. bacana. Isso aí. Um beijo, minha linda. Fica com Deus, viu? Tô louco de saudade. Se cuida. Gente, muito obrigado. Gratidão pela nossa sessão da tarde. Um abraço e fica atento para as outras lives, hein? Um abraço. Fica com Deus, gente.